de Galinhas não é só um dos destinos mais visitados do Brasil, mas também é famoso por ser um dos mais acolhedores do mundo. Suas praias de águas mornas, eleitas mais bonitas do país por 10 anos consecutivos, atraem visitantes do mundo inteiro em busca de paisagens paradisíacas e experiências memoráveis. Neste vídeo nós vamos te apresentar o nosso roteiro de 3 dias em Porto de Galinhas, que além de belíssimas praias e piscinas naturais, também conta com paisagens únicas, como um coqueiral que abraça o mar e um pontal de onde podemos ver o encontro do rio com o mar. Além disso, também vamos compartilhar dicas de onde ter uma experiência gastronômica regional de verdade, como também a nossa hospedagem, com ótima localização e gastronomia. Tudo isso com preços atualizados para você que planeja uma viagem pra cá. Então, bora com a gente para mais uma aventura? E a gente já começa o nosso vídeo aqui de Porto de Galinhas, localizado no município de Ipojuca, apresentando para vocês a nossa hospedagem. A gente está hospedado aqui agora no Tabaobi Smart Hotel, que está localizado na Praia do Cupo, a apenas 300 metros da praia, gente. Então é praticamente na quadra de trás do mar. E a gente escolheu ficar hospedado nessa região, gente, por uma questão mais estratégica de locomoção. Por quê? Nessa região a gente consegue se deslocar facilmente para os dois lados do vilarejo aqui de Porto de Galinhas. E mais do que isso, gente, porque a gente queria ter fácil acesso à região da Praia de Muro Alto, onde se formam lindas piscinas naturais na maré baixa. E quem já tá acompanhando os nossos vídeos aqui no Nordeste sabe que quem dita o dia e o horário de visitação às piscinas naturais é a Tábua de Marés. Então muitas vezes pode acontecer da Tábua de Marés ela ser muito cedo. Então daqui a gente consegue ter um acesso mais rápido sem precisar ficar madrugando, como já aconteceu, por exemplo, lá no nosso vídeo de Carneiros, em que a gente teve que acordar 4 da manhã para poder visitar uma atração turística e ter um certo privilégio nesse momento de visitação, ter um pouco mais de exclusividade. Então a gente gosta de conhecer os lugares de uma forma mais tranquila, sem muvucada. Então dessa forma aqui a gente consegue ter acesso para os dois lados e a gente acredita que vai ser melhor pra gente conseguir fazer um roteiro mais intenso e mais cheio de coisas, já que a gente quer fazer um roteiro mais personalizado. E falando um pouco sobre as acomodações aqui do Tabaobi, gente, são cerca de 140 unidades. Então a estrutura do hotel é bem grande, mas ele é bastante organizado. A gente já nota isso desde o check-in, que a gente já foi super bem atendido, direcionado. Nosso carro já foi pra vaga, já nos ofereceram ajuda com as malas. Enfim, o funcionamento aqui parece bem bom, tá? E, gente, são apenas 2 categorias, então nós estamos aqui na categoria Smart Duplo, que é um quarto simples, mas eu diria que é um quarto muito bom, é um quarto moderno, tá? O quarto ele funciona muito bem, ele é grande, ele é bem espaçoso até, a gente achou que seria até menor. O quarto conta com 3 ambientes, a gente tem logo na entrada o banheiro, que tá todo equipadinho com todos os amenities, tudo limpinho, um banheiro grande também, pra gente que vem com bastante coisa de praia, funciona muito bem. Então a gente viu ali que tem sabonete, shampoo, tudo personalizado, não são aqueles pequenininhos que normalmente a gente recebe em outros hotéis, tá? Toda a roupa de banho também tá inclusa, inclusive roupas de banho para a piscina, para que a gente não precise utilizar as nossas aqui do quarto. Inclusive, quando a gente faz o check-in, a gente ganha um cartãozinho que é como se fosse um vale toalha. A gente pode ir lá e pegar a toalha e trocar se estiver muito molhada, sem grandes estresses, tá? A nossa suíte, ela conta com 2 camas. Ela tem uma cama de casal bem grandona, tem split, tem frigobar, tem uma estação de trabalho, tem TV também. E tem uma cama de solteiro, então pra quem vem aí de repente com uma criança ou em 3 pessoas também flui. E tem aqui fora, gente, uma varandinha que tem vista pra área das piscinas. O Tabaobi conta com 3 piscinas ao ar livre. E agora a gente vai descer pra conhecer as áreas comuns. A gente já vai aproveitar pra almoçar, que a gente já tá com bastante fome. E vamos apresentando pra vocês o que a gente encontrar por aqui. Bom dia, né, Nath? Bom dia! Vamos pro café da manhã? Gente, já estamos aqui tomando nosso café. Por sinal, um café bem completo, né, amor? Bastante. Muita opção aqui. Claro que não deixam de ter as delícias tipicamente nordestinas. Inclusive tem uma moça aqui atrás fazendo só tapioca.
Mas tem bastante opção. Aqui tem mais opções de café, tipo de hotel mesmo, sabe? Eu acho que é muito do porquê esse hotel, ele é um hotel mais moderno, né? Um hotel padrão. Então, acho que justifica esse café da manhã bem completo. E, gente, já aproveitando o gancho, saindo daqui, a gente já vai fazer o nosso primeiro passeio aqui na região. A gente vai fazer um passeio de piscinas naturais, que é um passeio feito de jangada aqui. E vamos ver se esse tempo aí ajuda para que a gente veja os peixinhos também. Galera, aí a gente acabou agora o mergulho de cilindro. Foi um mergulho bem legal, não foi um mergulho tão profundo como a gente já fez em outras viagens, mas foi legal. A vantagem é que aqui a água é muito clara, então você consegue ver vida marinha com muita facilidade, mesmo sem grandes equipamentos, tá? E esse mergulho, gente, ele foi feito aqui na praia de Porto de Galinhas, que é uma das principais praias aqui do vilarejo de Porto de Galinhas, muito próximo aqui de onde saem os tradicionais passeios de jangada. Então é bem pertinho, eu acho que não dá nem 500 metros de distância. E uma curiosidade, gente, é que essa praia de Porto de Galinhas, ela já foi eleita 10 vezes consecutivas como a praia mais bonita do Brasil, não à toa. As imagens aéreas daqui são a coisa mais linda, a água aqui é muito, muito, muito clara. E mais uma curiosidade para vocês é que essa praia que antigamente ela era chamada de Praia de Porto Rico, devido à abundância de pau-brasil que existia aqui. E nessa mesma época, gente, durante o auge aqui da escravidão no Brasil, esse ponto aqui era o principal ponto de desembarque e de comércio ilegal de escravos. Esses escravos, eles chegavam muitas vezes escondidos embaixo de engradados de galinhas da Angola. E daí quando eles chegavam aqui no porto, eles eram anunciados com a frase: tem galinha nova no porto. E daí surgiu o nome, pegou esse nome de Praia de Porto de Galinhas. Mas quando vocês pesquisarem e verem Praia de Porto Rico, já sabem que também é a mesma praia. Galera, e agora à tarde nós viemos aqui para a parte ao sul de Porto de Galinhas, mais especificamente aqui na região de Maracaípe. E você que está planejando uma viagem para cá pode ficar um pouco confuso ao pesquisar sobre algumas regiões aqui. O que acontece, gente? Na verdade, Porto de Galinhas é um vilarejo do município de Ipojuca, tá? Então Maracaípe não pertence a Porto de Galinhas, mas está bem próximo. Se eu não me engano, a gente pegou uns 7 quilômetros de lá do nosso hotel, tá? E essa região aqui, gente, é uma região muito famosa pelo coqueiral de Maracaípe, que é uma reserva ambiental lindíssima, é uma estradazinha de chão mesmo, de areia, tem muitos e muitos e muitos coqueiros, inclusive esse é um dos destinos do passeio de bug. Caso vocês optem por fazer, a gente aqui escolheu não fazer justamente porque a gente está de carro e a gente percebeu que o passeio de bug aqui, gente, é um passeio muito extenso em termos de quantidade de lugares que você visita, porém com pouca duração, tá? Então vocês conseguem fazer esse roteiro de bug, inclusive aqui, ó, atrás estava lotado de bugs agora há pouco, justamente porque aqui é uma das paradas, tá, desse passeio, mas você consegue também, é só colocar no Google Estrada de Maracaípe ou Coqueiral de Maracaípe, vocês vão conseguir encontrar. E mais uma informação sobre esse lugar, gente, é que essa região aqui também é chamada carinhosamente de Maraca pelos surfistas. Por quê? Essa praia aqui, gente, a praia de Maracaípe, é meio que o cantinho dos surfistas. Por quê, gente? Para quem já está pesquisando sobre essa região e provavelmente viu que lá em Recife, a capital do estado do Pernambuco, é uma região onde as praias são completamente impróprias para banho no sentido do perigo. Por quê, gente? Lá é uma região muito frequentada pelos tubarões, então os surfistas não conseguem surfar por lá. Então o que acontece é que todo mundo desce para essa região aqui para poder surfar. Então hoje, infelizmente, não tá dando onda. A nossa expectativa era, inclusive, passar o resto da tarde aqui pro Luciano poder surfar e quem sabe eu fazer umas aulinhas, mas eu ainda não sei se a gente vai conseguir fazer, justamente porque parece que a maré já está alta, a maré baixa era para o início da tarde, o início da manhã, mas se der,
Vocês vão ver na sequência aí, se não der, já fica de dica pra vocês. E aqui nessa região, gente, também tem vários quiosques pra quem quiser vir surfar, comer um peixinho, alguma coisa também. Tem várias opções ali pra vocês. Aí galera, a gente tá retornando aqui da praia do Pontal de Maracaípe. Não tá bom assim pra surf aqui, então não vai rolar. Mas a gente viu que tem lugares aqui que alugam tanto a prancha quanto também faz aula, né? Então, no meu caso, por exemplo, se desse eu ia fazer umas aulinhas, que eu já fiz algum tempo atrás. Mas hoje não tá dando. Mas fica a dica pra vocês. E aqui, gente, ao final da praia de Maracaípe, que é esse lugar que a gente tá retornando, ó, que tá aí ao fundo pra vocês, é onde fica essa região do encontro do Rio Maracaípe com o mar aqui da praia. Então, uma região bem bonita. Por conta da formação geológica ali, a gente percebe que o mar é muito calmo. Então, tinha bastante gente ali, faz tipo uma lagoinha, sabe? Tinha muita criança, um mar bem tranquilo, diferente daqui, ó. Que a praia tá meio brava. A gente tava até preocupado de não conseguir voltar por causa da maré. We stay up late, let's drink them bottles 1, 2, 3. The music's playing, got us pulling water. Galera, e a gente decidiu vir curtir o restinho do dia agora aqui no nosso hotel, porque acabamos de passar por uma aventura, gente. Quem tá acompanhando essa série já desde o primeiro vídeo lá da Rota Ecológica dos Milagres viu que a gente já falou várias vezes sobre a importância de vocês alugarem um carro off-road ou até mesmo vir com um carro que seja SUV. Gente, a gente atolou aqui perto da região do nosso hotel, acho que a gente tava a 500 metros daqui. Depois eu vou ver se o Luciano até pega imagem de drone lá pra mostrar pra vocês. Que tristeza, gente. A gente não pegou imagem com a câmera, a gente só mostrou lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, já aproveita e segue a gente. Porque lá a gente mostrou. Gente, sério, que situação triste, tá? Pensa numa areia fofa, quente, num sol de 1h da tarde. E a gente lá com o carro atolado, gente. Assim, infelizmente saiu do nosso controle porque a gente foi por um caminho do Waze. Então a gente tava vindo pra tentar ir na praia do Cupe, só que a gente não veio pelo asfalto, a gente veio por dentro. E quando a gente olhou, parecia que a terra era normal, né? E aí a gente passou, quando chegou lá mais pra frente, o carro começou a patinar. A gente conseguiu voltar com umas tábuas lá, a gente viu que tava cheio de tábuas, ou seja, muita gente atola ali. E realmente ali é a passagem de bug. Não tem nenhum aviso, né? Mas não tem nenhum aviso, então cuidado. Muito cuidado, porque nem o SUV deu conta, gente. Realmente só bug passa ali. Então é triste, assim, a gente, Deus abençoou que a gente conseguiu, um pessoal apareceu, né, um pessoal daqui da região, e aí o rapaz já tinha experiência, botou macaco, tábua, ixi, a gente tava fazendo tudo errado, a gente já tava ali 1h fritando no sol, rasgando mão, o Apple Watch dele estragou de tanta terra que a gente cavava, tentava tirar, e a terra muito quente, gente, muito fofo, mas fica a dica pra vocês. E a gente agora tá aqui curtindo nosso restinho de dia, vamos tomar uns drinks, que daqui a pouco a gente vai lá para a região do Centrinho comer uma comidinha tipicamente nordestina. Depois desse dia intenso aqui em Porto de Galinhas, saímos para fazer o nosso primeiro rolê gastronômico e já em alto estilo viemos conhecer o restaurante Minha Praia, que não é qualquer restaurante, gente. Ele simplesmente é o melhor dos melhores no TripAdvisor. Ele foi eleito o 6º melhor restaurante do mundo na categoria Hidden Gems. Então, olha só, a gente não tá em qualquer lugar. E a gente tá aqui, gente, para experimentar o melhor que esse restaurante tem a oferecer. Ele que é especializado em cozinha do mar, mas que nem só cozinha do mar tem no cardápio. E a gente já abriu os trabalhos aqui com o caldinho de camarão,
que é uma especialidade da casa, inclusive cortesia aqui pra gente. E eu já quero falar das primeiras impressões, gente. Vocês me conhecem e sabem que eu não como frutos do mar. E caramba, que caldinho maravilhoso. Gente, um caldinho potente, sabe? Que parece que ele ficou ali cozinhando bastante tempo. Sabor bem marcante, já achei sensacional e já me surpreendeu justamente porque eu não gosto de caldo de frutos do mar. Enfim, já pedimos também alguns drinks para abrir os trabalhos. E o que eu já posso falar, gente, é que vocês precisam vir aqui conhecer, porque esse restaurante ele tem um ambiente tão incrível, tão descontraído, é uma decoração toda assim, temática do mar, né? Então vocês vão ver milhões de decorações, acho que a gente nunca foi num restaurante tão decorado. E uma decoração neon. E ao mesmo tempo é um negócio muito light, assim, você fica aqui num ambiente super descontraído, tranquilo. Então a gente acredita que a experiência aqui vai ser muito boa. E agora a gente já vai abrir os trabalhos comendo um carrinho de peixe e vamos experimentar agora. Chegamos uma entradinha aqui que já disse tudo sobre a casa. Maravilhoso, maravilhoso. Vai, tamo aí. Maravilhoso. Espero que a Nath não goste dela pra eu ver também. Bom dia, galera! Hoje a gente está começando mais um dia de roteiro aqui em Porto de Galinhas. Só que hoje a gente está vindo para a parte norte do vilarejo, gente. A gente veio aqui para a região de Muro Alto, que é um dos destinos mais procurados aqui de Porto de Galinhas. Inclusive, se você estiver pesquisando aí destinos paradisíacos do Nordeste brasileiro, provavelmente vai encontrar essa praia, gente. Essa praia é conhecida também, gente, por abrigar os resorts luxuosos mais incríveis daqui no Nordeste. Então, é um destino muito bom para você vir conhecer. E a gente tá vindo aqui, gente, hoje bem cedinho, tá? Agora são 7 e pouquinha da manhã e a gente veio pra cá tão cedo porque a maré baixa hoje ela tava prevista para 0,4 às 6h47 da manhã. Então a gente chegou aqui e encontrou realmente um mar bem calminho, uma água super tranquila. E por que a gente veio para cá, gente? Porque essa praia ela tem cerca de 3 quilômetros de extensão. E em toda a extensão dessa praia, gente, tem um arrecife de corais gigantesco que vai de ponta a ponta. E ele trava, né, a passagem da água do mar aberto para cá, o que forma essa piscina natural gigantesca para a gente praticar snorkeling. Então, é um destino legal para você vir, inclusive trazer a sua máscara. Provavelmente, se você não trouxer, você vai encontrar aqui para alugar. Mas é um lugar muito legal para você praticar, principalmente mais próximo lá do Arrecife. A gente estava conversando com o pessoal aqui de um quiosque, de uma barraquinha aqui. Ele estava falando que onde vocês vão encontrar a vida marinha mais forte é bem próximo ali do Arrecife. Só que hoje, infelizmente, devido às chuvas, a água está bem turva. Ele estava nos explicando que ali na parte mais norte ainda da praia de Muro Alto, tem o encontro do rio Ipojuca, que é um rio que corta todo o estado do Pernambuco. Então, por conta disso, a água está super turva e pra gente, infelizmente, não tá valendo a pena a gente mergulhar, porque a água tá muito escura. Foi até uma decepção, porque a gente veio preparado para fazer esse mergulho aqui. Mas, gente, fica a dica para vocês que quiserem. E além disso, além da prática de snorkeling, a gente viu também aqui boias para você poder praticar, né? Algum tipo de atividade mais interativa, assim. Tem caiaque também, vimos pranchas de stand-up, tá, pessoal? E uma coisa importante também é que essa praia aqui, acho que justamente por ser tão procurada, ela tem bastante estrutura de barracas. Então, a gente nota que mesmo sendo muito cedo, as barracas já são todas montadas. Então, cada barraquinha que tem a sua cor, fica uma imagem super bonita aqui, né? Fica tudo coloridinho, muito a cara mesmo aqui de Porto de Galinhas. E pessoal, conversando também com eles aqui, perguntei se tinha uma cobrança para o uso das cadeiras, espreguiçadeiras, e eles estavam falando que, pelo menos na barraquinha que a gente conversou aqui, as amarelas, que eles não cobram uma tarifa para vocês alugarem, utilizarem, né, do mobiliário deles, porém eles pedem que consuma pelo menos um petisco do cardápio. Então é super tranquilo, você não precisa comprar
grandes coisas, você vai poder ficar aqui bem estruturado. E mais uma coisa importante, gente, que inclusive foi uma dúvida nossa, principalmente depois de a gente ter atolado com o carro ontem lá na Praia do Cupe, é que aqui tem estacionamento e tem acesso, gente, de carro via asfalto, tá? Asfalto não, né? Uma estrada com uma condição bem melhor que o carro passa tranquilamente, mesmo sem ser SUV. Então a gente colocou o carro aqui num estacionamentozinho que fica tipo numa viela, porque o que acontece? Tem a parte dos resorts que são beira-mar, e aí tem uma rua e mais para trás ainda tem mais uma leva de resort. Então a gente conseguiu vir de carro até aqui, ficou bem tranquilo. Caso contrário, vocês vão precisar vir para cá, se quiserem caminhar em outras áreas, vão precisar vir de bug ou carro 4x4, porque não é indicado justamente para o carro não atolar. E mais uma coisa, antes da gente ir embora desse destino, é falar para vocês que esse destino é um ponto de parada do passeio de bug. Como vocês sabem, a gente não tá fazendo porque a gente tá com carro, mas caso vocês contratem aquele passeio de ponta a ponta que vai lá de Maracaípe, onde a gente visitou ontem, até aqui. Só que é claro, gente, ele vai dar uma passadinha, você vai descer provavelmente lá no final, na parte mais sul da praia, tá? E vocês vão conseguir tirar uns minutinhos aqui. Se vocês quiserem vir mesmo para curtir praia, dessa estrutura aqui toda, como a gente tá falando, aí vocês precisam vir de carro e deixar o carro aqui no estacionamento. Agora à noite, gente, a gente veio conhecer o Point Noturno aqui de Porto de Galinhas. A gente tá aqui na Rua das Sombrinhas, uma rua super procurada pelos turistas, devido, é claro, gente, ao aspecto visual das sombrinhas coloridas que tem aqui. Então aqui é uma rua super instagramável, principalmente para você que busca tirar aquela foto legal. E pessoal, essa rua, ela fica aqui no centrinho mesmo, de Porto de Galinhas. Para vocês terem uma noção, a gente está a mais ou menos 8 quilômetros da nossa hospedagem, que está lá na Praia do Cupe, e aqui mesmo é a mesma região de onde a gente fez o passeio lá de mergulho de cilindro, em frente praticamente, uma quadra aqui para trás da praia de Porto de Galinhas, que é aquela praia que já foi eleita várias e várias vezes como a praia mais bonita aqui do Brasil. E uma curiosidade, gente, é que essa rua, ela foi inspirada na cidade de Águeda, lá de Portugal, onde também existe uma rua de sombrinhas coloridas. E também, pessoal, essa rua aqui, para quem não conhece, é uma rua bem de centrinho mesmo, então vocês vão encontrar bastante lojinha, tem loja de vestuário, tem lojinha de souvenir e tem bastante coisa da parte gastronômica. Então vai ter bastante opção de restaurante, hamburgueria, lanchonetes, enfim, a gente vai desbravar agora essa rua e também vamos dar uma passadinha lá na feirinha de artesanatos, que também é bastante famosa aqui, e ao final a gente vai comer, é claro, aproveitando para provar mais um pouquinho da gastronomia regional daqui de Porto de Galinhas. Mãe, não me mata, hein? Tá tomando aí? Uma dose de pitu, não sei nem o que é. Bora! O olho fecha sozinho, gente. É aguardente, pô. Mas eu preciso de um sal, né? Vai, não, isso aí toma puro. Tá, Não, tem que ter um sal. tá rolando aqui a câmera. Não é possível, cara. Ih, é frouxo. Tá louco. Eu sabia que você não ia aguentar isso aí. E, gente, é uma cortesia da casa. Tem pitu também, só que tem um bocajá, várias especiarias locais. Caju, vamos ver, hein? Vou te falar o seguinte, não tem gosto de bebida. Esse que é o problema. Aqui é onde você falece, entendeu? Eu vou pegar um pouco desse daqui e vou colocar aqui, ó. Pra dar uma misturada aqui sozinho, não vou precisar tomar isso aqui, não. É forte, hein?
docinho, daquele jeito que embebeda a gente nem percebe. Galera, esse foi o nosso vídeo aqui em Porto de Galinhas. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários para que a gente possa ajudar. Se você curtiu, deixa o seu like também para ajudar o nosso canal a crescer. E se você é novo por aqui e de repente está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, já se inscreve para ficar sempre por dentro das novidades. E eu convido você que está vendo esse vídeo pela primeira vez a conferir os outros vídeos da nossa série que a gente está fazendo aqui no Alagoas e no Pernambuco. A gente já foi lá na Rota Ecológica dos Milagres, passamos por Maragogi, fomos em Carneiros lá em Tamandaré, estamos finalizando aqui Porto de Galinhas, daqui nós vamos para Recife e Olinda, então tá cheio de conteúdo legal aqui. Então, se você não viu, confere os outros vídeos e eu te vejo no próximo vídeo aqui da série. Tchau!